quando há necessidade de uma mudança de planos, por exemplo, para cesárea, vamos pegar o mais drástico de todos, fala assim, ó, mudou para cesárea. Como que você vê isso, Olha, tanto para quem recebe bem quanto para quem recebe mal essa mudança? eu acho que a cesárea ainda é algo que passa levemente pela cabeça de todas elas, porque pelo menos elas sabem que elas estão procurando uma doula para evitar uma cesárea, já que a gente está careca de saber que a presença de uma doula diminui a possibilidade de realização de uma cesárea desnecessária. Então, acho que pelo menos passar pela cabeça dela como algo não querido, passa. Você sabe uma coisa que eu observo que as mulheres têm mais dificuldade de aceitar? Indução de parto. Uhum. Olha, fala aí pra gente, Braulio, quais são as possíveis razões de uma indução de parto verdadeiras? Eu gosto de explicar assim, que a melhor maneira de a gente entender a indução de parto, né, a indicação da indução, sem ficar com decoreba do tipo, tem que induzir por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, mas entender a indução, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, nós temos lá, vamos imaginar, 1.000 mulheres. Se a gente esperar, ninguém fizer nada, só deixar a natureza agir, e ninguém nem fizer pré-natal, vamos partir desse pressuposto, que ninguém fizesse nem pré-natal, mais ou menos 80, 85% dessas pessoas não ia mudar nada na vida dela se ela tivesse feito ou não tivesse feito pré-natal, ela ia parir, ia Uhum. ficar tudo bem, né? Porém, uma turminha do canto aqui, que seriam uns 15% mais ou menos, precisariam de intervenções, sendo que algumas delas precisariam de uma cesárea para não morrer o seu bebê ou para ter um Ou desfecho ela. melhor para a vida dela, né? Só que, como a gente desenvolve tecnologia, né, e o ser humano ele começa a desenvolver pelo que primeiro que resolver o que é mais drástico, né? Então, por exemplo, Uhum. se aqui agora onde eu estou, se cair um papel no chão ou se estourar um cano, eu vou primeiro resolver o cano estourado para depois pegar o papel que caiu no chão. Então o ser humano desenvolveu primeiro a cesárea, que ela era mais drástica para tirar um bebê que não saía de jeito nenhum, e aí inventaram a cesárea há 500 anos atrás, né? E aí de 50 anos para cá inventaram o pré-natal. Com qual intuito? Essa pergunta sua é excelente porque tem a ver com o pré-natal. Inventaram o pré-natal porque mulheres morriam de cesárea, o índice era em torno de 90% das mulheres que tinham cesárea no passado morriam, né? Há 100 anos Uhum. atrás, 80 anos atrás, morriam as mulheres. Então, inventaram o pré-natal para descobrir quem seriam aquelas que iriam para uma cesárea, para descobrir o motivo que ela iria para uma cesárea, para prevenir esse motivo. E os dois principais Prevenir motivos a são cesárea, né? prevenir a cesárea, exatamente. Prevenir a cesárea. Então, e os dois principais motivos é um bebê que não tem passagem de forma alguma, que isso ocorre nas diabetes gestacionais descompensadas, e um bebê que Sim. acaba o oxigênio durante o parto. Isso acontece em placentas ruins, que tem a ver com hipertensão gestacional. Por isso que diabetes e hipertensão são as gestações de alto risco, né? E aí, então, o Uhum. que é a indução? A indução é quando a gente está olhando para uma gravidez e falando, ó, daqui para frente não dá para ir mais. Se for daqui para frente, tem mais risco de morrer alguém, ou a mãe ou Não o vale bebê. mais a Então, pena, né? não vale mais a pena. Então, o que a gente tem que fazer? Ou a gente tem que fazer cesárea ou induzir o parto. Só que se eu fizer cesárea, eu também aumento a chance da pessoa morrer. Então, por isso que entra a Uhum. indução. A indução, ela é uma maneira de você terminar a gravidez quando não dá para ir em frente mais. Então, quando a gente pensa em indução, a gente não tem que comparar o parto natural com a indução, porque já acabou o Uhum. natural nessa hora. A gente tem que comparar a Sim. indução com a cesárea. E daí, a indução, ela ganha disparadamente em termos de segurança do que diretamente com uma cesárea. E Só aí, que mas para a mulher, às vezes, fica a sensação de o meu corpo falhou. O meu corpo não fez o que era preciso e eu não, seja, por exemplo, por pós-datismo, eu não consegui entrar em trabalho de parto. Então, Uhum. emocionalmente, pega nisso. Meu corpo não foi perfeito, meu corpo não funcionou. Quando assim, na verdade, esse bebê ia nascer. Talvez ele até nascesse bem, naturalmente, com 45 semanas, sei lá, 44. Talvez Uhum. sim. Mas ninguém em 2020, num grande centro urbano, vai ficar esperando para ver se vai dar certo ou se não. Ou se a gente vai brincar de seleção natural com esse bebê e, poxa, se morrer, morreu. Né? Eu Mas. acho que, a gente tem que tentar olhar para um lado também, assim, olha. Vamos supor que eu vá correr uma maratona de 42 quilômetros, né? Aí eu falo, putz, é foda pra caramba, eu nunca corri. Será que eu vou conseguir ou não? Aí eu vou lá, entendo tudo como funciona uma maratona, começo a treinar, 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 treinar. Só que ainda assim eu posso ter dentro de mim que eu posso conseguir correr a maratona a pé até o final, ou pode ser que eu desista no meio, chegar um momento lá e falar, gente, me leva de carro que eu não aguento mais. Pode ser que as minhas forças acabem.
né? E aí, tudo bem, eu posso me sentir mais fraco de não ter conseguido e o outro fulano lá ter conseguido? Sim, mas eu posso entender minhas limitações e tentar olhar também. Bom, mas antes eu corria 10, agora eu corri 30 quilômetros, por mais que eu não cheguei nos 42, eu venci o meu Uhum, próprio, as minhas próprias barreiras, né? Então, uhum. o fato de ter essa mudança de planos e depois, então precisou de uma anestesia ou precisou de cesárea, não é falha da pessoa, e sim uma inclusão de uma tecnologia a mais até o limite que aquela pessoa vai. E cada pessoa tem o seu limite. O problema é todo mundo querer olhar para os limites do outro, achando que o limite é dele mesmo, né? É. Então, Mas pessoas fica que não... isso, Braulio, ainda mais dentro da humanização, né? Porque, assim, digamos que o top é o parto completamente natural, né? Então a mulher vai olhar para o nosso mundo aqui da humanização, para os nossos Instagrams, para os vídeos postados, para os grupos de Facebook, e ela mesma vai entender de forma errônea, claro, que o 100% natural tem mais valor, que é mais bacana. E que então, É, se ela não conseguiu que fosse 100% natural, não foi tão legal assim. Então, uma coisa é, que eu fico muito magoada como mulher, quando eu vejo, é o relato de parto que fala assim: e o meu parto foi lindo, mas eu tomei anestesia. O meu hum, parto foi lindo, mas eu tive uma laceração. Que mas? O seu parto foi pois é, lindo. pois é. Ponto. Eu, Sabe? inclusive, eu trouxe algumas mulheres aqui já para fazer lives, né? As minhas lives de quarta-feira todas são, o título dela é Como Foi o Seu Parto, e é relato de parto de alguém, né? E quem me assiste toda semana já viu que nem todas terminam em parto normal, nem todas terminam sem anestesia, Natural. algumas terminam em cesárea, e muitas já vêm aqui, porque essas mulheres que eu tenho trazido para dar relato, ou elas tiveram um parto comigo, ou elas fazem o planejamento online comigo de parto. E eu Uhum. bato muito nessa tecla de que se a mulher fez tudo que estava ao alcance dela, ela passou por todas as etapas que ela conseguia passar, ela precisou de uma intervenção, seja uma anestesia ou uma cesárea, inclusive a mulher que vai parir, vai ter uma cesárea no final de um parto, eu falo para ela, você pariu pela barriga. Por Claro que quê? sim. Você passou por todo o trabalho de parto, o bebê não veio porque não tinha como vir de parto normal e veio de cesárea, você pariu pela barriga, ou seja, essa vitória é ótima e que bom que a gente tem a tecnologia hoje em dia para ajudar. Se não tivesse há 200 anos atrás, a pessoa tinha morrido, Tinha não ia estar morrido. viva, né? Não, e outra, Então, com quem que a gente está disputando, né? Tá disputando, o meu parto foi mais bonito que o outro, porque o meu não teve anestesia e o dela teve, ha, 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 sabe? Então, assim, uhum, eu vejo, às vezes, as pessoas cavucando a vida das famosas que pariram para descobrir se elas usam anestesia ou não, sabe? Tipo, mano, pelo amor de Deus, eles estão disputando o quê com quem, né? Pelo é, amor de isso Deus. é, Então fica muito esquisito. Você entrou num tema que eu acho bem legal, porque assim, a humanização, eu digo, o movimento de humanização, né, do parto, ele tem cada dia uma página nova, né, as pessoas, todos nós vamos aprendendo dia após dia, né, e inclusive tem opiniões diferentes dentro do próprio movimento de humanização, e que é normal acontecer, né, nem todo mundo pensa igual, né. Mas, por exemplo, eu vou falar uma opinião minha sobre um tema que você falou agora, né, que não se valorizar os desfechos que não sejam de parto natural. Eu acho tão ruim quanto um símbolo que eu vejo muita gente fazendo, tirando fotos de parto humanizado, que é esse símbolo aqui de períneo íntegro. E eu sempre Tem falo isso para horror, todo mundo, brother. eu falo assim, eu falo, mas e aí, gente? Mas e a pessoa que teve laceração? Ela é menor do que a que teve períneo íntegro? Tem nada a Valeu ver esse símbolo. menos? Para mim, esse símbolo é bizarro. Mas é Eu bizarro também sem as pessoas acho. perceberem que é bizarro. Por quê? Não tem que ser. O períneo íntegro não é. A vitória não é o períneo íntegro. A Não, vitória e é é todo mérito de mundo. quem? É mérito Mérito da de quem, exatamente. natureza, sabe? A vitória é todo mundo estar imbuído na mesma causa. O todo mundo que eu digo são 3 pontos, 3 pilares ali, né? O todo mundo equipe, o todo mundo mulher e as pessoas que a rodeiam, né? Marido, marida, família, quem quer que seja, e o bebê, né? São esses 3. Está todo mundo imbuído na mesma causa. E deu o melhor resultado final, seja natural, seja um parto induzido, anestesia, o que quer que seja, ou seja uma cesárea, deu certo para todo mundo. E aí você faz um símbolo de períneo íntegro, não tem sentido, porque você não Pra vai mim também dar não. outra coisa que é justamente ter passado por tudo. E a mulher, então, que teve laceração, Não ela valeu. Não foi merecia tão nesse bonito caso. assim. É. No dia que eu descobri